Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou Akira Goto. E eu, Cláudio Rocha. E estamos aqui para, infelizmente, encerrando essa série de 4 vídeos com o nosso convidado mais que ilustre, Cláudio Rocha. Opa! E fechando com chave de ouro, nosso convidado ilustre, uma pergunta de uma pessoa ilustre também. Essa pergunta vem do John Lennon, de Belo Jardim, Pernambuco. Vamos lá. Olá, meu nome é John Lennon Gonçalves, eu sou de Belo Jardim, Pernambuco. No primeiro momento eu achei que era até um apelido, mas é o nome dele mesmo, John Lennon Gonçalves. Ele é de Belo Jardim, Pernambuco. A priori, minha maior dúvida é, na apresentação da identidade visual ao cliente, devo elaborar uma apresentação que explique bem a proposta com processo criativo, conceito, etc., ou algo mais simples, como só com a proposta da marca, Pantone e possíveis aplicações da identidade? E aí, Cláudio, como é que a gente pode abordar assim? É uma coisa mais conceitual, falando de processo, ou algo mais direto e reto? Olha, eu acho que a questão é o equilíbrio. O equilíbrio. Porque há uma série de oportunidades e alguns riscos, né? Certo. Nessa apresentação. É um momento chave, né? Onde o cliente, depois de contratar, pagar aquele preço alto, né, para fazer a marca, né? Super bem remunerado, né? Sim. Ele investiu ali, tem toda uma experiência, uma expectativa. É um momento chave onde ele vai ver pela primeira vez a imagem que ele está sonhando, que ele está esperando no processo dele, ou de criação, ou de redesenho de uma marca. Como na pergunta do Josimar no vídeo anterior, vou colocar o card aqui, falando dessa parte, dessa transformação. É a primeira vez que ele está vendo essa materialização da marca dele, né? Com essa trajetória toda longa de escrever um briefing, colocando até a sua carga emocional em cima desse briefing, tendo discussões para chegar nessa materialização. E aí, nesse ponto, um equilíbrio, né, entre falando conceito, processo criativo e, no finalmente, proposta, Pantone, etc. Porque nessa expectativa, a hora que você materializa, você escolhe e define, você eliminou todas as outras possibilidades do que aquela imagem poderia ter. Ele é obrigado, se sente obrigado a conviver, né? Aceitar aquela marca e depois conviver com ela como representando o processo, a iniciativa dele. Né? E as pessoas têm uma tendência o que não entende, rejeita. Né? E é uma situação que muitas vezes nós enfrentamos aqui no escritório, que foi aquela situação do cliente, e é um cliente, os clientes muito bacanas, assim, super tranquilos de lidar, porque assim, não, vocês são especialistas em marca, eu vou acatar tudo que vocês apresentarem. E aí, foi tranquilo, mas ao mesmo tempo a gente viu que quem não convive bem com a marca, apesar dele acatar nossas recomendações, se ele não convive, ele fala assim, putz, essa marca não me agrada, mas você colocou como ideal, vou conviver com ela. Acabou mudando cor, acabou mudando algumas formas e desvirtuando todo o trabalho. E que isso é ruim no final também, a longo prazo para o cliente, não só para a gente, mas para o cliente também, né? Tem que resolver isso de uma maneira assim, a satisfazer essa necessidade de materialização de uma iniciativa que não é nossa, é dele. Né? A responsabilidade é do cliente. Sim. Se ele transfere para nós essa responsabilidade também, né, de participar desse processo, a gente tem que fazer com propriedade. Então, se você desenvolve uma pesquisa, estuda o caso, estuda o segmento, vê onde a marca vai atuar, você tem um processo aí de pesquisa. Depois, a partir dessa pesquisa, você começa a escolher, a definir soluções práticas de cor, código de cor, tipo de letra, forma de aplicação, elementos complementares, se vai ter símbolo, se não vai ter símbolo, como se aplica isso. Você tem que traduzir isso num resultado que seja eficiente esteticamente e conceitualmente, na necessidade de comunicação, tem que ser funcional. Né? Se você faz uma apresentação e gasta mais tempo do que precisa, né? Montando, explicando para o cara, olha, vou fazer uma coisa assim, tá vendo? Eu pesquisei, faz uma longa
apresentação de coisas que talvez ele já esteja cansado de saber. Né? E você apresenta uma marca que não corresponda, não adiantou nada esse teu caô, né? toda essa explicação conceitual. Tem que funcionar, o cara tem que entender e tem que gostar. Então, não justifica, né, você valorizar o teu trabalho pela sua pesquisa. O que mostra, o que vai conviver no dia a dia, né, que vai ser usado, é o resultado final, e não a apresentação conceitual que o cliente vai ter que, na hora que apresenta a marca, vir junto toda aquela carga de informação. Porém, se você não mostra isso, chega de cara, que você falou aqui, né, mostra Pantone, mostra a marca, o impacto de uma apresentação nova, de uma imagem que ele está esperando, se aquilo não corresponde ao que ele imaginou, ele não vai entender, vai ter dificuldade, e a marca pode ser adequada, e o cara rejeita, começa a ver problemas subjetivos. Tem vários casos. Uma vez eu fiz uma marca que tinha um símbolo que, numa época que elipse fazia parte, né, da moda, do código visual, mas no caso também era uma solução boa. Pertinente para aquele projeto. Para aquele projeto, ele identificou ali, numa determinada curva, a forma de um tubarão. Caramba! Eu olhei e falei assim, tem que ter, mas não tinha... Eu falei, bom, ok, apaga, vou fazer de novo, porque se ele vai conviver com uma marca que lembra um tubarão, acabou, não tem condição. Né? Mas não era uma associação imediata, mas na cabeça dele era aquilo. Associou, não tinha saída. Né? Então, quando você mostra, se explicasse todo o processo e vem com uma crítica ou uma observação objetiva ou subjetiva, não importa. Mas a passagem, o impacto de uma imagem, às vezes pode não ser tranquila para o cliente. Então, eu sempre, de novo, né, a questão do equilíbrio é fundamental. Se você falar, olha, eu parti desse princípio, eu considerei isso daqui, por exemplo, eu costumo fazer, em alguns casos, mostrar algumas opções de marca, de logotipo, e falar, olha, eu tinha esse tipo de letra, com ou sem serifa, ou mais itálico ou não, eu escolhi esse aqui por causa disso. Tem os atributos que eu acho importante estarem presentes na marca. Então você vai mostrando, não a sua pesquisa necessariamente como aquilo justificando a tua escolha, mas você vai montando parte a parte tudo que vai que vai ser incorporado no desenho da marca. Todos os processos, código de cores, né? A gente adotou, então você mostra a cor não como sendo o Pantone que vai ser usado, mas uma escolha de cor quente ou fria, uma determinada combinação, um código de cores específico, tendo uma justificativa conceitual. Então você vai, como é que se fala? Montando quadro a quadro, você vai dando os elementos que compõem a marca. A hora que ele vê a marca pronta, ele já está preparado. Ele já viu, ele não vai ter que julgar letra, cor, tem serifa ou não tem serifa, maiúscula ou minúscula. Por que não usou esses elementos, usou outros? De uma certa forma você está exigindo do cliente um julgamento emocional e técnico ao mesmo tempo. Se você vai dando os detalhes técnicos, o emocional, aí se tem tubarão ou não é outro problema. Né? E já aconteceu um caso muito divertido, num certo sentido. Eu apresentei uma marca que tinha a parte, digamos assim, de ambientação da marca, a parte de arquitetura, e tinha a parte do logotipo. Então, o meu colega, designer industrial, arquiteto, fez a apresentação dele, e eu sentado do lado de uma das clientes, eram duas, né? Eram sócias. A do meu lado estava com um terço na mão. Estava rezando um terço. Caramba! Eu fiquei super intrigado, né? Falei, caramba. O que está acontecendo? Aí eu saí, terminou a apresentação, fui lá, fiz a apresentação da arquitetura, era uma rede de lojas, e eu apresentei o logotipo. E foi super bem aceito. Sim. Né? Aí depois, na confraternização e tal, eu falei, nossa, desculpa perguntar, você estava com o terço na mão, você é religiosa, por que... Não, menino, você não sabe, porque a gente teve um problema, a marca anterior não foi aprovada, deu litígio, foi uma coisa, a gente atrasou o processo, nós precisamos pôr essa loja nova no ar. Eu estava rezando para a marca ser aprovada.
Falei, ok, Uhum. é um dado, né, cultural paralelo, mas enfim. Mas retrata bem essa situação da marca, o que uma rejeição não acarreta, não tem, quais as consequências de uma não aprovação pode trazer para o cliente, né? Não somente de atraso, não somente os racionais de atraso, não pagamento, não recebimento, mas essa carga emocional que a pessoa carrega também consigo. Uhum. E é um dos fatores que às vezes a gente peca em não considerar no momento de uma apresentação, no momento de uma discussão, né, com essa carga, né? E a gente está falando, em última análise, de percepção. Sim. São signos, a gente trabalha com um código visual, sim, com signos, com símbolos, e que pertence ao coletivo, à nossa cultura. Uhum. Então, como a gente vai trabalhar com isso, o sucesso ou não do trabalho. E é um trabalho ainda mais delicado porque, assim, quando a gente fala de marca, identidade visual, assim, a gente falando dessa síntese, dessa percepção, né? É uma coisa ainda mais compactada possível. E aí, a última coisa, ele falou aqui de possíveis aplicações da identidade. Eu acho que, no caso, não deve ser possíveis. As mais concretas que você pode exemplificar na apresentação. Por quê? O logotipo ele não existe isolado, sozinho, numa folha de papel ou numa tela de monitor. Ele vive onde? Ele tem o meio ambiente da marca. Algumas empresas valorizam determinado. Por exemplo, se a empresa tem uma frota, ele vai querer ver a marca aplicada na frota. A gente fez um trabalho para uma indústria e que a fábrica ficava no cruzamento de duas rodovias e tinha uma grande caixa d'água. O cliente queria, com toda a razão, ver a marca dele aplicada na caixa d'água. Porque ali é onde a visibilidade era alta. Enquanto outros clientes, outros projetos, ele nem tem frota, ele terceiriza. Então, você tem que desenvolver e aplicar a marca na apresentação onde vai ser o meio ambiente dela, onde ela vai existir. Dessa maneira, o cliente consegue visualizar, questionar, né? E não você falar só básica, papel de carta, né? Envelopes, que nem usa mais hoje em dia papel de carta, né? Mas na papelaria básica, em cartão de visitas, envelope. Não, você tem que realmente ver a marca funcionando. Mostrar ela no meio ambiente dela. Mas, por exemplo, nesse exemplo de caixa d'água, assim, não que entre no detalhamento de um projeto para envelopamento da caixa d'água, assim, falando assim, ele tem que estar a tantos centímetros da base, ou você vê como esse detalhamento, ou uma etapa posterior a ser discutida? Sim, eu acho ou só aplicar a marca mesmo, só para ele vislumbrar como seria aplicado, não estou falando de a marca jogada ali, né? Mas só pensando um pouquinho mais assim na questão de proporção e tal, mas ele chega e pergunta assim, mas como é que ele vai ser aplicado? Vai ser por vinil adesivo, pintura automotiva? Não, aí já é detalhamento de projeto, né? Eu acho que aí é uma questão de performance. Se a marca aguenta aquilo, por exemplo. Você sabe que uma caixa d'água tem uma visualização à distância, então às vezes é necessário você fazer compensações óticas. Então é normal você ter uma marca que foi prevista para funcionar dentro de uma determinada dimensão, que se ela for aplicada menor, ela vai ter que ter algumas compensações, ou de espaçamento, ou de peso. Então isso é detalhamento de projeto. Então, mas por exemplo, se você quer agilizar o processo de aprovação, você pode fazer um briefing, perguntar no briefing, olha, frota? Você tem frota? Eu já vi que você tem frota. Quais são os veículos? Então você já aplica aproximando do real. Não é detalhamento de projeto, é avaliação da performance. Até a gente pega isso nos exemplos da aula do Guilherme, da questão do logotipo do Burger King, que é o logotipo inclinado assim dentro daquele hambúrguer, né? Sendo que na fachada, que é um ponto principal assim, em praças de alimentação, é só o logotipo, né?
que aí que não é considerado, mas é uma outra demanda, é ver como ele é performado nessa situação. Como, por exemplo, é uma hamburgueria, é uma lanchonete nova que vai para a praça de alimentação. Então isso já deve ser considerado como... No contexto. É isso que eu chamo de meio ambiente da marca. É lógico que você não vai desenvolver todo o projeto, é claro, uma questão também comercial. O que está incluído ou não na proposta? Né? Se você vai desenvolver todas as aplicações, vai fazer um manual de marca... É uma coisa, o cliente ele não precisa saber a cor do Pantone na apresentação da marca. Ele não vai usar o Pantone, ou quem aprova se é do marketing, se é o dono da empresa ou não. Tudo é uma questão, de novo, de equilíbrio. Se você se você conseguiu avaliar no desenvolvimento essa performance da marca na prática, por que não mostrar para o cliente comprovar, olha, se a tua situação, as suas situações de aplicação da marca prevêem certos usos específicos, por que não aplicar? Você ir, por exemplo, nas praças de alimentação, tirar uma foto, né, e no Photoshop montar ali a marca aplicada. Você está ajudando ele a visualizar. Você não está resolvendo o problema de sinalização dele. Você reforça isso, olha, isso não é o projeto, isso aqui é uma aplicação para você ver e sentir de que maneira essa marca funcionaria. Né? Eu acho que tudo isso ajuda ao cliente visualizar e aprovar rapidamente. Eu acho que, sem dúvida... Quando a gente fala, até mesmo voltando à pergunta do Josimar no vídeo anterior, essa ajuda nesse processo de materialização da marca, né? Não somente, viu o visual, ele aplicado numa tela branca ou tela escura, mas ele aplicado dentro do contexto para ele conseguir vislumbrar esse resultado desse trabalho. Um paralelo que vale a pena fazer, já que a gente está falando um pouco de logotipo, de letras e de fontes, o Matthew Carter, que é um grande type designer, ele tem uma frase que diz: o type designer não é um desenhista de letras, é um desenhista de palavras. Porque ele desenha letra por letra, signo por signo, mas o produto que ele vende é uma fonte onde os espaços entre as letras foram cuidadosamente estudados para que a palavra tivesse harmonia. Não pode estar uma letra muito grudada da outra separada de uma forma irregular, tem que ter o equilíbrio. Então, o meio ambiente, né, de uma fonte é no texto. Do mesmo jeito que o meio ambiente de um logotipo é na aplicação da marca, seja numa frota, seja num monitor, né, de computador, seja numa caixa d'água. E aí cada projeto tem a sua natureza. Aí volta para o briefing, né? Como você avalia, checa, verifica todas as variáveis desse briefing, tanto técnicas quanto mercadológicas, para dar uma resposta, né, de tradução visual. Não é uma obra de arte. Tem às vezes muitas pessoas lá nessa área, né, que valorizam o aspecto artístico e falam, não, esse é um projeto que eu vou me consagrar, eu vou colocar num concurso, numa premiação, e isso vai me valorizar como profissional para pegar mais trabalhos e cobrando mais. Mas na verdade, sim, você não é necessariamente um artista, nem necessariamente um operário que está fazendo um trabalho mecânico ali, né? Uma função digna, justa, mas é um trabalho que não exige uma postura muito mais abrangente, muito mais pertinente, né? De que eu gosto de dizer, o designer gráfico é um tradutor visual. Perfeito. E eu só complementando isso, toda essa contribuição que o Cláudio deu, assim, falando um pouco que a gente já vivenciou no escritório, assim, é meio que assim, pegando desse gancho, desse equilíbrio da apresentação, falando de processo criativo, conceito e uma proposta da marca, não chegando ao Pantone, que eu concordo plenamente com o Cláudio, que é uma etapa que vem depois, assim, qual é o Pantone? Não, depois a gente especifica o Pantone, mas qual é o tom da marca, mas... pegando pela vivência do escritório, é bem aquilo, assim, quanto mais informação você tiver dentro da sua apresentação, isso te dá mais manobra para você dar a tônica. Porque existem clientes que valorizam muito o processo criativo, muito conceito, e outros já valorizam assim, não, eu quero ver logo a marca. Tem um cliente nosso assim, super querido que quando a gente entra assim, do processo e tal, ele começa a ficar desesperado, ele fica assim, mas e aí, qual que é o resultado? Qual que é o resultado? E aí meio que assim, não que a gente vai pular essas etapas, mas a gente pode ir controlando melhor o ritmo da apresentação, porque
não é o que está no slide, mas qual o ritmo que você vai apresentar, né? E aí, quanto mais informação, você consegue dar prioridade, conhecendo o seu cliente, você consegue dar prioridade em um ou em outro. Não que os outros são menos importantes, mas pro cliente, algumas informações são mais valiosas que outras. E às vezes a gente nem imagina quais são. Então, quanto mais informação, melhor. É isso aí? Legal. Cara, muito bacana a sua pergunta aqui. E estamos encerrando essa série de vídeos com o Cláudio Rocha, mas isso não significa que ele nunca mais voltará pro nosso canal, mas tem que ter visualização. A gente pede até que vocês divulguem para outras pessoas. Que quanto mais perguntas tiverem sobre tipografia, nós podemos chamar convidados e chamar novamente os convidados que já participaram aqui dentro do nosso programa. Ok? Legal. John Lennon, brigadão por sua pergunta. Esse foi mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Falando de toda essa parte de processos criativos, conceitos, falando muito dessa parte de tipografia e logotipo, nós iremos lançar um curso com o Cláudio Rocha, com o título Do Tipo ao Logotipo, que traz toda essa parte de conceito, essa parte de pensar tipografia dentro das identidades visuais, que vai ser muito bacana. O link está aqui para a gente conseguir informar vocês com mais detalhes, e nos falamos em breve. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, obrigado.